Boa noite, meus queridos amigos. É uma grande alegria para mim estar aqui mais uma vez na Federação Espírita Amazonense, com a federação que é querida, amiga, parceira dos nossos trabalhos e da divulgação da doutrina espírita. Muito obrigada, portanto, pelo convite. E nós vamos, então, neste momento, antes de iniciarmos as nossas reflexões, vamos agradecer, vamos fazer uma oração para que possamos nos conectar à espiritualidade amiga e melhor aproveitar os ensinamentos desta noite. Senhor Jesus, Mestre querido, espiritualidade amiga que aqui se faz presente, queremos agradecer por este momento de reflexão, de entendimento, onde buscamos, Senhor, compreender um pouquinho mais o Teu Evangelho, as Tuas palavras e, principalmente, internalizá-las em nossa mente e em nosso coração, para que possamos vivenciá-las e, assim, melhorarmos a nossa caminhada terrena, nos aproximando de Ti, Senhor, e do nosso objetivo maior, que é sermos pessoas de bem, que amam, que vivenciam o Evangelho e que praticam a caridade. Ilumina-nos, portanto, Mestre amado, nesta noite maravilhosa e permita-nos aprender um pouquinho mais sobre a lição de hoje. Conhece-se a árvore pelos frutos. Que Tu nos envolva hoje e sempre, que assim seja. Meus queridos amigos, nós vamos hoje refletir sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Este capítulo intitula-se Falsos Cristos e Falsos Profetas. E no item 1 deste capítulo, traz para nós o item Conhece-se a árvore pelo fruto. E através da reflexão dessa passagem evangélica, nós vamos compreender o que Jesus quis nos ensinar e, principalmente, não apenas qual o ensinamento, mas como aplicarmos este ensinamento em nossas vidas. Porque muitas vezes o mais difícil não é entender a mensagem, mas é colocá-la em prática. Essa é a nossa grande dificuldade, é o desafio, na verdade, de todo cristão. Porque não raro conhecemos as passagens evangélicas, conhecemos as palavras do Mestre, podemos mesmo estarmos na condição de divulgadores daquela mensagem. Mas será que nós já conseguimos aplicá-la? Vivenciá-la? Será que as nossas palavras já têm ressonância nas nossas ações, nas nossas obras? Pois muito bem, são essas as reflexões que nós vamos tentar trazer no dia de hoje. Não apenas entender, mas buscarmos mecanismos para vivenciarmos os ensinamentos recebidos no dia de hoje. Então, esse item, o item primeiro do capítulo 21, ele nos traz de pronto duas passagens evangélicas. Uma que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45, e também no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. E eu peço a você permissão para ler essas passagens, porque nós vamos refletir sobre elas, sobre algumas frases bem importantes que nos fazem entender o sentido dessas orientações e também buscar nelas a orientação para colocarmos em prática em nossas vidas. Então vamos primeiro para o Evangelho de Lucas. Diz assim: porque não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má a árvore que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto, porque nem os homens colhem figos dos espinheiros,
nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Essa passagem, então, é do Evangelho de Lucas, e vamos trazer a segunda, que traz um pouco o mesmo ensinamento, mas é importante para a nossa compreensão no decorrer das nossas reflexões. Então, no Evangelho de Mateus consta assim: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore, prestem atenção agora, toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Eu fiz questão de ler essa segunda passagem, por quê? Porque tem esta frase que não consta da primeira e nós vamos também refletir sobre ela para entender perfeitamente o contexto geral deste item do Evangelho e, consequentemente, da ideia do conhece-se a árvore pelo fruto. Então, vamos refletir, vamos entender o que Jesus quis nos dizer. Na verdade, o que é a árvore? Porque com certeza nós estamos aí fazendo uma relação direta para conosco. Na verdade, a árvore, nós sabemos, somos nós mesmos. Nessa passagem, o ser humano, o homem, está sendo comparado com a árvore. E por que essa comparação? Porque, na verdade, nós percebemos, e isso se faz muito claro no passado, nós, pela imaturidade que nós tínhamos, se Jesus utilizasse determinada terminologia, nós muito provavelmente não teríamos condições de compreender. Então, Jesus utilizava de forma muito natural de certas comparações, de certas vivências do dia a dia, para facilitar o entendimento das criaturas, e principalmente porque ele sabia que no futuro, com as luzes que nós receberíamos, natural do processo evolutivo, nós teríamos condições de, ao reler essas passagens, conseguir tirar o espírito da letra. Então é exatamente isso que nós estamos fazendo. Então a árvore somos nós. E os frutos, quando ele coloca aqui, são o quê? As nossas obras, tudo aquilo que nós produzimos, os frutos da nossa vida, da nossa vivência, dos nossos pensamentos, de tudo aquilo que nós realizamos na existência. Então, quando nós estamos, por exemplo, e por isso a importância de nós entendermos que as árvores nós conhecemos pelos frutos. Então, vamos supor, aqui só para nós entendermos a profundidade das palavras do mestre. Se nós tivermos, por exemplo, uma árvore, existem tantos tipos de árvores e nós não conhecemos todas as árvores, certo? Então, se eu tiver uma árvore plantada em algum local e eu quiser se eu quiser saber que árvore é aquela, o que eu preciso fazer? Se eu não tiver alguém que possa me orientar sobre qual árvore é aquela, muito provavelmente eu vou esperar o tempo, aguardar aquela árvore florir, caso ela tenha flores, e vou esperar os seus frutos, não é verdade? Para que eu possa saber qual árvore é aquela. Se aquela árvore, por exemplo, der frutos como a laranja, eu sei que é uma laranjeira. Se ela der um outro tipo de frutos, eu saberei que tipo de árvore ela é. Então vejam, não foi necessário eu aguardar um tempo, observar aquela árvore e aguardar os seus frutos? É exatamente assim que nós devemos fazer com o homem e conosco. Se nós ainda não conhecemos verdadeiramente a natureza íntima de uma pessoa, como eu posso identificar quem ela é?
se ela é uma pessoa cristã ou se ela apenas diz ser cristã. Observando, aguardando o tempo, porque com certeza os frutos virão. Todos nós temos condições de ter frutos, frutos bons ou frutos ruins. As minhas ações, as minhas palavras, as minhas vibrações, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu verbalizo, todas as minhas energias são frutos. E com certeza, quem ao meu lado estiver me observando, cuidando e analisando, saberá se os meus frutos são bons. Saberá se a natureza íntima daquela pessoa é positiva ou negativa. Porque nós sabemos também, é natural isso, que quando nós convivemos em sociedade, nós procuramos mascarar um pouquinho as nossas imperfeições. Na verdade, se nós ainda fôssemos, se fôssemos totalmente verdadeiros com as pessoas, elas veriam todas as nossas imperfeições, todos os nossos vícios, todas as nossas sombras, e se tornaria muito mais difícil a relação de pessoa para pessoa. Como nós reconhecemos em nós mesmos as nossas imperfeições, nós procuramos mascarar um pouquinho, ou na verdade, eu não diria nem mascarar, nós procuramos controlar um pouco as nossas más tendências, as nossas imperfeições, para que nós possamos viver em harmonia. Nós reconhecemos as nossas imperfeições e, conquanto não consigamos ainda de forma plena controlá-las 100% em todos os momentos, embora devêssemos, nós já conseguimos, pelo menos nas horas de relação com o próximo, ter um certo controle. E isso é bom, porque o cuidado, o controle é a disciplina sobre as nossas sombras e imperfeições. Mas nós ainda não conseguimos ser sempre assim. Então, quando nós temos a oportunidade de observar cuidadosamente o outro, em algum momento, ele vai mostrar-se como é. Ele vai mostrar a sua real natureza íntima. E eu terei condições de saber quem ele é. Se já é uma pessoa que consegue viver o evangelho ou ainda uma pessoa repleta de vícios, vicissitudes e sombras. E nesse momento eu conseguirei saber, pelas suas obras, quem ele é. Por isso, então, que Jesus nos mostra que, na verdade, o bem e o mal vêm do interior das criaturas. Por isso, as obras são o quê? Nossas, não são do próximo. As obras não são exteriores. Conhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras. Conhece-se o verdadeiro profeta pelas suas obras. Conhece-se a árvore pelos frutos. Então, se o bem e o mal vêm do interior das pessoas, é natural que nós ainda nos deparemos com espíritos imperfeitos, com espíritos em evolução, porque nós estamos na Terra, mundo ainda mais inferior, para resgatarmos os nossos erros, para nos reajustarmos com a lei e, com isso, crescer e evoluir. E sabem por que eu estou fazendo esta abordagem? Porque, se a Terra ainda é um mundo mais inferior, a sua humanidade igualmente o é. De modo que, em tese, todos nós somos árvores ainda imperfeitas. Somos árvores que ainda temos frutos imperfeitos. Não somos árvores que damos frutos puros, super suculentos, vamos colocar assim em relação aos frutos. Os nossos frutos ainda são imperfeitos, os nossos frutos ainda demonstram a evolução que nós estamos buscando. Os nossos frutos ainda demonstram que eu sou um ser em construção.
E essa reflexão é importante, meus queridos amigos, para que nós possamos ter para com o outro um pouco mais de caridade. Ter para com o outro um olhar mais fraterno e cuidadoso. Porque nós, lamentavelmente, somos muito exigentes para conosco e para com o próximo. Já exigimos dele, já desejamos que ele tenha um comportamento condizente com o conhecimento que ele tem. E nós já temos bastante conhecimento. A doutrina espírita, então, nos esclarece, nos ensina e nos tira da ignorância. Então, muitas vezes, nós já buscamos, desejamos e queremos que o outro reflita nas suas obras, nas suas palavras, nas suas atitudes, aquilo que ele já conhece. Mas vejam, se nós já estivéssemos na condição de agir conforme o nosso entendimento, nós não estaríamos na Terra. Nós já estaríamos em mundos felizes, já seríamos espíritos superiores, não diria nem espíritos perfeitos ainda para mundos celestes, mas com certeza em mundos de expiações e de provas, nós não estaríamos. Logo, se ainda aqui estamos, é porque temos muito de imperfeição, de vícios, de equívocos ainda na nossa alma, a exigir de todos nós, que nos dizemos, nos designamos cristãos, um pouco mais de compreensão, de fraternidade e entendimento para com o próximo, exigindo, portanto, de nós um comportamento mais indulgente e fraterno, sem tantas cobranças e sem tantas exigências. Quando, meus queridos amigos, diz na passagem que as árvores que derem maus frutos serão cortadas e lançadas ao fogo, nós precisamos também entender o que significa isso. Essa árvore que será lançada e cortada ao fogo, não significa dizer que nós iremos perder o reino dos céus, ou que nós seremos excluídos de todo o reino de Deus, ou que nós seremos exilados. Vamos entender isso de uma forma muito clara, porque é importante para que nós não nos sintamos mal e injustiçados para com a justiça divina. Isso significa que nós seremos, o fato de ser cortados e lançados ao fogo, significa o quê? O fogo, ele tem o caráter de purificar. O fogo não purifica, o fogo não renova, o fogo não retira tudo aquilo que não é positivo e prepara para uma nova plantação, prepara para uma nova condição. É isso que quer dizer. Significa que aquela árvore, ou seja, eu, quando ainda tenho obras, condutas, palavras inadequadas, pouco fraternas, ou que ainda não consigo realmente vivenciar o Evangelho, o fato de ser cortada e lançada ao fogo significa que eu precisarei do fogo purificador. Eu precisarei de uma condição que me faça, com a dor, renovar-me. O fogo não queima? Queima, dói, mas ele transforma. A dor, os sofrimentos, os embates da vida, as vicissitudes, representam o fogo. Quando nós passamos por situações desafiadoras, que dificultam, enfim, que são lutas, testemunhos na nossa vida, nós estamos passando pelo fogo purificador. Porque aquela dor, aquela dificuldade me transforma. A dor faz com que a humanidade repense atitudes, reflita sobre as suas condutas e procure se modificar. De modo que o fato de ser lançado ao fogo não significa que eu serei excluída do reino de Deus, não. Significa que o Pai está me dando uma nova oportunidade, embora difícil, mas uma oportunidade para renovar-me, para transformar-me. E, através dessa elevação que virá, porque a dor
ela, por mais difícil que seja, ela consegue fazer, às vezes, aquilo que o amor não consegue. Porque o amor, nós precisamos estar preparados para o amor. E nem todos nós já estamos preparados para vivenciar o amor, porque estamos engatinhando neste processo. Mas a dor, todos nós reconhecemos. A dor, exatamente por doer no corpo e na alma, ela consegue, de uma forma mais rápida, operar essa transformação. Então, se nós hoje estamos passando por esse fogo purificador, tenhamos a certeza que é para nos renovarmos e para que as nossas obras possam ser positivas, para que os nossos frutos possam ser bons, para que eu me transforme de uma árvore má em uma árvore boa. Tenhamos a certeza que se hoje eu ainda sou uma árvore imperfeita, tenhamos a certeza que se hoje os meus frutos ainda não são plenos, puros como eu gostaria, eles serão um dia. Eu ainda não sou uma árvore boa, mas eu serei. E talvez esse fogo purificador seja a mão divina, a mão do Mestre, dando-me ali, dando-me no hoje a oportunidade de eu deixar de ser uma árvore ruim e passar a ser uma árvore boa. Por isso, a necessidade de nós reavaliarmos as nossas dificuldades. Por isso, a necessidade de nós conseguirmos realmente ressignificar a dor, percebendo nela a bênção divina que me oportuniza a mudança e o progresso. Nós somos ainda crianças espirituais. A nossa idade espiritual não é de um espírito adulto, repleto de conhecimentos e de moralidade. Ainda estamos na condição de crianças espirituais. Poderia até, para sermos um pouquinho mais bondosos conosco, nos colocarmos aí na condição de pré-adolescência. Estamos chegando na adolescência, aquele momento onde nós somos confrontados com o nosso eu do passado, o homem velho, confrontado somos com os novos valores, com o novo aprendizado, com o novo conhecimento que adquirimos. E nós estamos aqui repletos de conhecimento, a doutrina espírita é essa luz que nos envolve e nos acolhe. E é ela, exatamente ela, que hoje vem renovar o meu ontem, o meu homem velho. Estamos aí naquele conflito entre o que eu sou e aquilo que eu desejo ser. Então, sim, temos ainda uma idade espiritual pequena, mas temos também, no hoje, a oportunidade de mudar. Quando eu estou aqui falando que nós somos seres em evolução, que nós ainda somos imperfeitos, que ainda temos uma idade espiritual pequena, é exatamente para que nós tenhamos também caridade para conosco, no sentido de reconhecer que eu ainda estou longe daquilo que eu quero ser. Mas isso não significa que eu tenha que colocar-me numa condição de ociosidade e de deixar para amanhã aquilo que eu posso fazer hoje. Não é isso. O fato de eu ter caridade para comigo, o fato de eu entender a minha condição evolutiva é importante para que eu não me culpe pelos meus frutos ainda imperfeitos, para que eu não deixe que a condenação, a falta do auto-perdão me paralise, me obste a caminhada. Eu preciso entender a minha condição, para que quando eu cair, eu saiba que eu caí porque ainda estou numa condição de imperfeição espiritual, numa condição de infância espiritual, mas chegando na pré-adolescência, ciente de novos recursos e de novas possibilidades que podem e vão me ajudar a melhorar. Eu preciso não utilizar-me da culpa,
mas eu preciso utilizar-me do arrependimento eficaz e da responsabilidade para mudar. Eu preciso decidir, querer e saber que o conhecimento que eu tenho pode me oportunizar, me proporcionar mudanças. Mas para isso eu preciso querer. Eu preciso me determinar àquela mudança. Então vejam, o conhecer-se, o autoconhecimento é necessário, mas não para que a culpa me paralise, mas para que o arrependimento eficaz e a responsabilidade me impulsionem para a frente, de modo que eu possa sim, e todos nós podemos, alterar, mudar os nossos frutos ruins, transformando-os em bons frutos. Logo, e vamos agora começar a trazer algumas orientações práticas para que nós possamos chegar a esse objetivo. Todos nós queremos nos reformar. Todos nós queremos ser árvores frondosas que trazem e que dão bons frutos. Comecemos, primeiramente, a diminuirmos a intensidade das nossas mágoas. Quando nós formos ofendidos, não nos magoemos tanto com o próximo. Lembremos que ele também é um ser em construção. Lembremos que nós só podemos dar aquilo que temos. Quando eu compreendo a condição espiritual do outro, eu tenho condições de avaliar com clareza se ele já poderia dar além do que ele deu. Se ele poderia já ter um comportamento diferente ou melhor do que ele deu. Talvez, e muito provavelmente, ele deu o seu melhor. Não era aquilo que eu esperava, não era aquilo que eu desejava, mas era o que ele podia dar. Mas talvez eu, que me encontro numa condição de me magoar, já pudesse dar mais. Então, vamos nós fazermos a nossa parte. Lembrando, o Evangelho, eu sempre gosto de reforçar isso. O Evangelho não é para ser aplicado pelo outro, exigido do outro. O Evangelho é para ser vivenciado por mim, por cada um de nós. Sou eu que devo vivenciar o Evangelho. A retirada do mal, portanto, queridos amigos, começa na reeducação. Eu preciso começar a reeducar-me em pensamentos, em palavras, em ações. E essa reeducação exige disciplina e esforço. Por isso eu preciso me decidir mudar. Por isso eu preciso decidir que eu desejo realmente ser uma árvore boa. Por quê? Porque eu estarei a todo momento me vigiando os pensamentos que me chegam, um pensamento infeliz em relação ao próximo, um pensamento de crítica em relação ao próximo, e naquele momento lembrar: qual é a árvore que eu desejo ser? Ah, uma árvore boa. Então, está na hora de eu começar a me reeducar. E está aqui, neste momento, a oportunidade perfeita para que eu comece esse processo de reeducação. Aquele que dá bons frutos, a árvore boa, os verdadeiros profetas, eles são humildes, modestos, pregam o bem e a caridade acima de tudo. Baseiam as suas atitudes e tudo o que fazem no amor ao próximo. Estimulam e vivenciam o perdão a todo momento. Pregam a verdade e a simplicidade. Não são detentores apenas de belas palavras ou de promessas. São aqueles que as suas palavras têm ressonância nas suas obras. E, lembremos, para que eu possa transformar-me numa árvore boa, depende de mim. E essa transformação, ela pode ser mais fácil, com menos sofrimento,
ou pode ser extremamente dolorosa. Lembremos, a árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo purificador. Será que nós ainda não cansamos do fogo purificador? Será que nós ainda não cansamos da dor, das dificuldades, das lutas que nos batem à porta a todo momento? Se eu já tenho conhecimento, será que já não está na hora de eu tornar esse processo de mudança mais leve, mais tranquilo e mais suave para mim? Lembremos, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós pautarmos todas as nossas ações sob a luz da caridade, nós não iremos errar nunca mais. Nenhuma de nossas ações, se pautadas na caridade, serão equivocadas. Vejam, se as nossas ações, pautadas na caridade, não me deixarão errar, significa dizer que eu já terei na Terra uma felicidade bem maior do que a que eu vivencio hoje. Pode não ser a felicidade perene dos mundos felizes, mas será uma felicidade muito maior do que aquela que hoje eu vivencio. E o que é mesmo que todos nós queremos? Não é sermos felizes? Está aqui o caminho. O Evangelho nos mostra o caminho para que nós possamos, então, aspirar à felicidade e termos bons frutos. Precisamos nos conhecer, precisamos nos enfrentar, precisamos nos modificar. E esse trabalho é um trabalho individual, intransferível, invisível, muitas vezes aos olhos dos outros, mas indispensável. Precisamos fazer, precisamos nos modificar. Os outros podem me ajudar, os outros podem me instruir, os outros podem segurar a minha mão nos momentos que eu caí, mas eles não podem caminhar por mim. A trajetória, a caminhada é individual. Portanto, por mais difícil que ela seja, nós precisamos começá-la. É melhor nós darmos passos pequenos e seguros do que estacionarmos. Então, meus amigos, para que nós possamos realizar esse processo, essa caminhada intransferível, necessária e individual, qual é o caminho? Jesus. Ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o grande jardineiro divino, que transforma todas as árvores em árvores boas. É ele, o jardineiro divino, que faz com que todos os nossos frutos, todas as nossas ações, toda a minha natureza íntima se transforme, se torne bela. E nós daremos frutos saborosos, frutos que se espalham, que se multiplicam, levando à humanidade amor, caridade, paciência e fé. É isso que nós temos que fazer. Qual o caminho, então? O caminho é Jesus. Nós precisamos verdadeiramente conhecer Jesus. E quando eu digo conhecer Jesus, não é conhecer as suas palavras, é permitir que ele entre na nossa vida, no nosso coração, no nosso íntimo. Quando nós lembrarmos que quando nós deixarmos de amar, que quando nós maltratarmos alguém com palavras ou ações, nós estamos maltratando a Jesus. Ele não disse: quando fizerdes a um destes pequeninos, a mim mesmo o fazeis? E quando nós deixamos de fazer, a ele também deixamos? Então, nós não estamos deixando de amparar o outro. Em última instância, nós estamos deixando de amparar Jesus, de amar Jesus, de fazermos o bem a Jesus. E ele, algum momento, deixou
de nos ajudar? Jesus, em algum momento, renunciou o amparo que poderia nos ter dado para cumprir os seus próprios interesses? Jesus, em algum momento, deixou de dedicar-se 100% por nós, pelo amor que ele tem à humanidade? Não. Ele se doa totalmente, incansavelmente por nós. E nós não conseguimos nos doar um pouquinho para ele, porque, reforço, quando fazemos ao nosso irmão, fazemos a ele. Ele nos dá tanto e nós não conseguimos dar quase nada. Ele só nos pede que amemos e nós o enchemos de pedidos. Será que nós não precisamos reanalisar realmente as nossas ações? Qual a coerência que nós temos hoje entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos? Então, de fato, meus queridos amigos, precisamos repensar as nossas atitudes e começar a desenvolver dentro do nosso coração o bom tesouro das obras, da caridade e do amor ao próximo. Os nossos sentimentos são obras. Quando eu deixo que o sentimento do amor nasça no meu coração, eu irradio esse pensamento, esse sentimento, essa energia a todas as pessoas. E esse sentimento, essa energia, ela é força criadora, que ilumina, que ampara e que auxilia. E os meus frutos, nesse momento, estão se irradiando a todas as pessoas. Precisamos deixar que o nosso coração vibre o amor. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Se o meu coração seguir Jesus, ele estará cheio do amor. E a minha boca, as minhas palavras, os meus pensamentos refletirão essa energia, esse sentimento, esse amor. E tudo, na verdade, se modifica. Então, cuidado com as nossas atitudes no hoje. Cuidado com aquilo que eu posto nas redes sociais. Que eu esteja ali divulgando o amor, divulgando, produzindo frutos que auxiliem e acresçam as pessoas. Não pensamentos de crítica ou de julgamento. Quando eu perceber um irmão carente, não percamos a oportunidade de ajudar. Quando eu for falar, não faça da minha língua um veneno para ferir e amaldiçoar, mas para elevar e amparar. Se até hoje eu vivo em confusão, em discussões, em brigas, que eu me trabalhe para pacificar, para unir. Se eu me vejo todos os dias com a face, com o rosto emburrado, com o ânimo chateado, que eu procure sorrir mais, elevando as criaturas, elevando todos aqueles que comigo estão. Se eu não consigo perdoar, que eu passe a trabalhar em mim este sentimento. Vamos fazer uma reflexão profunda para que eu possa saber quais frutos eu tenho produzido e quais frutos eu devo e quero produzir. Quais ações eu tenho feito para melhorar? Quais ações eu ainda preciso fazer para que eu possa melhorar? Se eu realmente quero me tornar uma pessoa melhor, se eu quero ser uma árvore boa, eu preciso estabelecer um plano de ação, para que eu possa saber onde eu estou e onde eu quero chegar. E, principalmente, que ações intermediárias eu preciso operacionalizar para alcançar a minha meta. Porque eu tenho que ter um plano, um objetivo, mas eu tenho que ter os mecanismos, quais os instrumentos eu vou utilizar para ser, para agir e para fazer aquilo que eu preciso para ser uma pessoa melhor.
Então, meus queridos amigos, lembremos, o caminho é sempre Jesus. A árvore do Evangelho é a árvore sublime que transformará todos nós em árvores belas, frondosas, que darão frutos belos, suculentos, maravilhosos, onde todas as pessoas que tiverem a oportunidade de provarem dos nossos frutos vão também serem positivamente contaminadas por aquele fruto que irradia amor, luz e beleza. Jesus é sempre o caminho, a árvore do Evangelho é sempre o caminho. Não é difícil, todos nós sabemos o que queremos ser. Basta nos aurirmos de mais energia, de mais força, de mais ânimo, para que possamos fazer o que precisamos. E para finalizarmos, então, eu sempre gosto de finalizar com uma poesia, e preparamos uma poesia também para fecharmos as reflexões da noite de hoje. E a poesia se chama A Árvore e o Fruto. Conhece-se a árvore pelo fruto, disse Jesus ao povo inculto. Entender esse conceito profundo é dever do homem no mundo. A árvore simboliza a criatura, os frutos, as obras e atitudes. O mal reflete alma escura, o bem, uma cheia de virtudes. Que tipo de árvore fomos? Que tipo de árvore somos? Se queremos o bem vivenciar, do mal precisamos nos afastar. Somos espíritos em evolução, necessitados de educação. Com esforço e dedicação, chegaremos à regeneração. O trabalho é individual e o progresso gradual. Jesus é o bom jardineiro, nosso grande conselheiro. Fundando nele nossas ações, libertos estaremos das paixões. Teremos no coração o bom tesouro, daremos frutos preciosos como ouro. A árvore do Evangelho é o caminho, alimento de bênçãos em nosso ninho. Evangelho que se traduz em amor, como ensinou nosso Cristo Redentor. Muito obrigada e vamos agora para a nossa prece de encerramento, agradecendo por este momento. Mestre querido, nosso amigo de todas as horas, gratidão pelas reflexões desta noite, gratidão, Senhor, por tu vires até nós nos ensinar o caminho do amor. Tu que és o jardineiro divino, que nos auxilia, Senhor, na transformação dos nossos frutos, para que possamos ser árvore frondosa e boa, seguindo os teus ensinamentos, seguindo os teus exemplos. Mestre amado, que possamos, a partir das reflexões desta noite, conseguirmos, dentro dos nossos corações, desenvolver o ânimo, a força, a coragem, a fé que cada um de nós necessita para operar a transformação do seu próprio coração. Que nós jamais, Senhor, nos sintamos desamparados ou desanimemos na luta. A caminhada ao teu lado é sempre frutífera e com certeza chegaremos à nossa meta, ao nosso desejo de sermos perfeitos e felizes. Fica conosco, Mestre, nos ampara hoje e sempre, que assim seja. Meus queridos amigos, não deixem de ficar agora com o passe virtual. Até a próxima! Neste instante,
gostaríamos de pedir que se posicione confortavelmente para um momento especial. Um momento especial e a sós com Deus. Deus que preenche o universo e está além dele, neste momento, você o sente mais próximo. Deixe-o penetrar-lhe. Você ouve ao longe a cantiga do vento, os sons da natureza, e você a sós com Ele, na imensidão do universo dentro de você. Respire, absorva o oxigênio mais puro, o oxigênio da natureza exuberante que nos rodeia, e deixe-se penetrar. Esta é a dádiva que mantém a vida. Inspire suavemente. Retenha o ar. Expire. Ele registrou o seu pedido e aproxima-se de você para te abraçar. Abrace-o. Abrace-o. Ele está em você. Funde-se em você. Penetra-te e desaparece. Ele veio ao teu encontro para oferecer-te um bálsamo que te renova as energias. Siga renovado e em paz, guardando-o no teu coração.